é o mais... aquele que não trai, aquele que trai menos, o ator, o jogador de futebol, o cantor. Essa carga que tá em cima ainda do Arthur, sabe? É um rótulo que se botou nele e que ele fica muito sensível na hora que toca nesse assunto. Eu vim aqui dar entrevista pra você com a maior boa vontade do mundo e você veio tocar... É uma pesquisa que a gente tá fazendo no Fofocalizando. Eu sei, eu entendo, mas eu acho que assim... Arthur Aguiar se irrita com o repórter do SBT ao fazer enquete sobre traição de famosos. Pois é, o repórter ele perdeu um pouco o tom quando ele foi questionar o Arthur a respeito de quem trai mais. E a gente sabe, e é notório para todo mundo, o histórico que o Arthur tem sobre traição. Uma pergunta infeliz, mas vamos ler a matéria aqui para a gente entender melhor o que aconteceu. Antes disso, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho. Todo dia tem um vídeo de notícia e entretenimento por aqui, beleza? A matéria diz o seguinte: Arthur Aguiar não disfarçou seu descontentamento ao participar de uma enquete do Fofocalizando sobre quais famosos traem mais, atores, cantores ou jogadores de futebol. O ex-BBB, conhecido por ter pulado a cerca de 17 vezes, deu uma lição de moral no repórter Rodrigo Assis. Abre aspas. Da próxima vez, eu não venho falar com você, cortou o artista. Quando você assiste essa cena, você percebe assim que é notório o descontentamento dele em relação às falas do repórter. Ele fica extremamente desconfortável. Pois é, e isso aconteceu aonde? Foi assim, esse repórter Assis, ele foi cobrir o Jogo das Estrelas organizado pelo Zico no final de semana. E nesse evento ele questionou vários famosos sobre o tema, por exemplo, o jogador Denilson, o comediante Rafael Portugal e o ex-BBB também, o Matheus Amaral, falaram sem problema sobre o tema, mas o Arthur não reagiu também. Vamos ver o momento em que o Arthur é recebido por essa pergunta e qual a resposta e a reação dele ao jornalista. Por falar em 2024, esse ano, o mundo dos famosos foi abalado por algumas traições. Jogador de futebol, cantor, você acha? Qual é o mais... aquele que não trai, aquele que trai menos, o ator, o jogador de futebol, o cantor? Eu acho que eu vim aqui dar entrevista pra você com a maior boa vontade do mundo e você veio tocar... É uma pesquisa que a gente tá fazendo no Fofocalizando. Eu sei, eu entendo, mas eu acho que assim, eu vim aqui, eu poderia ter descido direto, poderia ter acenado de fora, e você quis tocar num ponto que você sabe que é um ponto que dá um hype, porque eu sou uma pessoa que já passei por uma situação dessa. Então assim, eu acho que não vale por tudo você querer fazer like e tudo mais. Da próxima vez que você me chamar, eu não venho falar com você. Por quê? Porque você veio com uma pergunta que você... Qual é a sua intenção, Arthur? Obrigado, viu? Valeu. Vocês perceberam que na hora em que o repórter faz esse questionamento, ele já demonstra desconforto e assim, dá meio que entender que, como ele não estava compreendendo o contexto ali daquela pergunta, pareceu uma pergunta aleatória do nada e pareceu também uma afronta, porque a fala do Assis, ainda que não fosse intencional, dava a entender que ele estava sendo meio sarcástico. Por isso que o Arthur, ele demonstrou esse desconforto. É verdade, eu acredito que foi uma pergunta bem feliz pro Arthur, né? Porque é um tema muito sensível para ele, justamente pelos próprios erros dele mesmo, né? É algo que manchou a imagem dele, do qual ele não consegue se livrar disso por conta das próprias escolhas dele. Mas acredito que foi uma pergunta bem infeliz. E assim, ele foi até bem educado na resposta dele, porque talvez outra pessoa seria um pouco mais brusca, ou nem responderia, rejeitaria, daria um tchau. Ele até foi um pouco mais educado, mas infelizmente é algo que tá marcado na carreira dele. O Léo Dias, ele também não gostou dessa pergunta, né? Eu acho que não veio no momento correto. E vamos dar uma conferida qual foi a reação, o que o Léo Dias falou a respeito dessa pergunta e a respeito da reação do Arthur. Mas olha só, gente. Eu adoro o Rodrigo Assis, meu colega jornalista. Acho que o Arthur Aguiar é uma das pessoas mais educadas que eu conheço, sinceramente falando. Muito. E eu acho que ele só precisava explicar o seguinte antes. Estamos fazendo essa pergunta para todos.
que eu acho, Arthur, quando é pego de surpresa com essa pergunta, inevitavelmente, ele acha que é sobre ele. Sim. E eu acho que não tá claro ali que a pergunta foi feita para todos, entendeu? Eu entendo o trabalho do Rodrigo e entendo muito também essa carga que tá em cima ainda do Arthur, sabe? É um rótulo que se botou nele e que ele fica muito sensível na hora que toca nesse assunto. Mas você concorda, Léo? Eu acho que assim, todo mundo tem temas aqui que a gente não gosta de falar, de tocar, temas que assim, incomodam a gente. Vocês não são assim ou não? Posso dar uma opinião como jornalista? Como jornalista, né? Sim, vamos olhar pro outro lado. É uma coisa... Porque muita gente também já me confrontou quando eu pego de surpresa. O que eu faço agora é não pegar ninguém de surpresa. Eu também. Hoje, antes de começar a gravar uma entrevista... Por exemplo, Ana Castela. Eu fui entrevistar a Ana Castela logo depois da separação com o Gustavo Mioto. Antes de começar a gravar, eu falei assim, eu posso perguntar sobre Marcos Mioto? Ou Gustavo Mioto, perdão. Gustavo Mioto, a separação? E aí ela falou, não gostaria de falar, não queria tocar nesse assunto. Falei, mas nem pra falar isso? Você não quer nem falar isso? Que eu não quero falar sobre o assunto? Ela, não, eu não me sinto confortável. Ok, então vamos fazer a entrevista, porque pelo menos a gente não fecha uma porta ali, sabe? Quando o jogo é limpo, antes de começar a jogar, olha só, vou perguntar sobre isso, sobre aquilo. Tem certas pessoas que eu falo, olha, eu não posso sair daqui sem perguntar tal coisa. Porque é o meu trabalho. E o meu público está esperando essa resposta sua. Mesmo que você diga que não está confortável em responder. Que não se sente confortável em responder. Você entende? Vocês perceberam que o Léo Dias, ele defendeu o Arthur, né? Ele ressaltou a educação que o Arthur tem e também disse que não tinha nada contra o Rodrigo, mas explicou que a forma com que ele foi abordar o Arthur, principalmente diante do histórico que o Arthur tem em relação de traições, foi de uma certa forma desrespeitosa. Ele até enfatiza que hoje em dia, ele mesmo, Léo Dias, quando vai entrar em alguma polêmica, confrontar algum artista, ele avisa antes o teor da conversa para que essa pessoa se sinta confortável e está falando. E eu concordo com essa fala do Léo Dias. Ainda que tenha sido uma enquete que foi abordada vários artistas, no caso específico do Arthur, é um histórico que ele tenta até hoje se desvencilhar. E ele é muito conhecido porque na época eu recordo que foi, principalmente pela ex-esposa dele, foi algo massacrante. Ela foi em todos os jornais, ela falou o quanto que esse relacionamento foi tóxico. Depois ela o perdoou, eles continuaram o relacionamento. Quando ele entrou no BBB, ele foi muito foi muito massacrado por conta dessas atitudes que ele teve, né? Ele entrou lá sendo mais julgado pelo que ele tinha feito fora, inclusive pela Jade Picon, né? Mais julgado pelo que ele tinha feito fora do que ele fez no jogo em si, né? Então, assim, pra mim, é uma mancha na carreira dele, como eu falei no começo, ao qual ele mesmo colocou essa mancha nas escolhas dele, porque não foi uma traição, foram 17, ele teve 17 oportunidades para não fazer ou para fazer a coisa correta e ele escolheu não fazer. Inclusive, dentro da Globo, se eu não me engano, a Suzana Vieira até falou que o pessoal lá dentro da Globo não gosta muito dele, e justamente por essas traições, esse jeito dele, né, que eu acho que atrapalhou bastante por ele ter sido um vencedor do BBB, ter sido bastante estratégico, ter tido bastante polêmica e torcida. Ele deveria ter uma projeção maior na carreira, mas isso é uma mancha que fica marcado nele. Eu acho, em contrapartida, eu acho assim, se a principal causadora ali, que teve o efeito da traição, o perdoou, né, reatou o relacionamento, mesmo que depois eles terminaram, é algo que para ela foi entendido e superado, não cabia todo esse hater em cima dele. Claro que a gente não tem que passar pano para traidor, a pessoa tem que ser confrontada, mas eu acredito também que quando esse tipo de exposição ocorre e causa mudança na pessoa, é isso que importa. Tanto que ele já está num novo relacionamento há um bom tempo e a gente não acompanha mais nenhum histórico de traição dele. Até mesmo teve um caso recente, se não me engano foi o ano passado, de uma mulher que tentou fazer uma exposição dele de uma suposta traição, até apresentou algumas conversas que depois ele mostrou para as pessoas que era fake, que ela estava
estava fazendo aquilo para se promover em cima de uma atitude extremamente errada que ele teve. Só que as pessoas acabam massacrando e fincando nessa mesma atitude dele, como se ele não tivesse a oportunidade de mudança real. Em relação a esse desconforto que a própria Globo dizem, né? Supostamente que a Globo tem em relação ao Arthur, eu acho que é muito mais do que só esse episódio de traição, porque se fosse assim, metade do elenco da Globo não participaria da Globo por conta do histórico que eles têm de não serem pessoas na sua parte pessoal tão importantes assim, né? Que também traem, que fazem coisas aí absurdas. Eu acredito que seja uma questão de relacionamento. Algumas pessoas têm principalmente nesse mundo artístico, quando você tem algum desconforto com alguém, você tem a tendência a excluí-lo. Eu acredito até que seja parte disso que ele não conseguiu fazer um pós-BBB tão intenso e tão bom, não pelo público que o acolheu muito bem, mas principalmente por essa mídia que não consegue aceitá-lo até hoje como um grande vencedor do Big Brother. Queremos saber a sua opinião sobre o que você acha de toda essa polêmica. O Arthur fez certo em responder da maneira como ele respondeu, ou ele deveria ter simplesmente se esquivado e não respondido dessa forma? E o Léo Dias, ele tá certo em defender o lado do Arthur? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. A sua opinião é muito importante. Deixa aí nos comentários o que você acha do que ocorreu. E até o próximo vídeo.